Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. O evangelho proposto para este 29º domingo do tempo comum, o domingo do Dia Mundial das Missões, o domingo também da grande e corajosa proposta dos bispos no Brasil para a coleta missionária, em que nós somos chamados a mobilizar nossas forças e nossos recursos para as frentes de missão da Igreja, os grandes desafios do anúncio do Evangelho. Vamos ao texto sagrado. O Evangelho proposto para este domingo, Lucas capítulo 18, versos 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Irmãs e irmãos, assim estamos diante deste desafio que o Senhor nos apresenta. A necessidade de rezar sempre sem nunca desistir. Nós, o homem, a mulher, temos necessidade da oração. Temos tanta necessidade da oração, na fala de Jesus, quanto necessidade da perseverança na oração. E em que consiste, afinal, a oração cristã? Jesus conta a parábola, contrastando de forma até estranha um juiz e uma viúva. Um juiz que não teme a Deus, não respeita homem algum. Uma viúva, protótipo do indefeso. No Antigo Testamento, nos Salmos, a viúva e o órfão são os protótipos da pessoa indefesa, sem poder, sem armas, sem influência, sem proteção. O juiz, nos cargos, nas funções, nos títulos, e aqui no Brasil podemos dizer isso também, com os benefícios que tem. Toda proteção. A viúva vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Uma viúva que absurdamente indefesa ainda tem um adversário e não tem nenhum poder sobre ele. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele mesmo pensou e ele se define assim: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Isso se repete por 2 vezes. A relação com Deus e a relação com o próximo. Um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. E agora ele mesmo diz: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Será que existe gente assim hoje na justiça, no Brasil e no mundo também? Existem viúvas e indefesos sob esse regime? Mas diz o juiz: Mas essa viúva já me está aborrecendo,
vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. A fúria do pobre e a insistência do pobre. Ela está me aborrecendo. Ela está insistindo demais. Ela pode vir a agredir-me. A fúria do pobre. Quantas histórias nós temos ao longo da história da humanidade, mesmo aqui no Brasil, dos pobres que de tanto insistir e não ver nenhuma resposta da justiça, entraram em processos de fúria para que ela não venha a agredir. A motivação é extremamente egoísta. A motivação não é para fazer justiça, mas é para ficar livre do aborrecimento e do risco de uma agressão. O Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. Portanto, nós precisamos ler o texto nessa perspectiva. O próprio Jesus conta a parábola e define o juiz como um juiz injusto. E aí ele apresenta a relação nossa, homens e mulheres, com Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Aqui aparecem algumas definições maravilhosas para você levar para o resto da sua vida. Rezar é falar com aquele que te escolheu. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Rezar é falar com aquele que te escolheu. Rezar com a firme convicção de que eu, por mais pobre, indefeso, pecador, miserável, eu faço parte daqueles pelos quais o Senhor tem um olhar, tem uma afetiva escolha. A oração é encontro com Ele e não a solução imediata dos problemas. Rezar é cultivo de uma relação pessoal com Deus. Como pode Jesus comparar Deus com um juiz injusto, um juiz sem justiça? Será que Deus quer isso? A oração obtém a justiça de Deus? A oração muda Deus? Qual a finalidade da oração? Eis a função da oração na própria palavra de Jesus. Diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? A oração mais baixinha dirigida por nós é um grito para Deus. Será que vai fazê-los esperar? Rezar. Olha o que define Jesus. Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Rezar é falar com aquele que faz justiça bem depressa, ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja essa justiça executada. Rezar não é para alimentar convicções na linhas de protocolos. Eu digitei aqui, sai um extrato aqui, e eu recorto um comprovante de que falei com Deus, Ele autorizou, Ele aceitou, Ele abençoou. É maravilhoso esse tema, irmã e irmão. Mas Jesus diz, a questão da oração não situa tanto no campo das questões sobre Deus. Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. É um tema clássico no Antigo Testamento inteiro e no Novo Testamento. A inação de Deus, a indiferença de Deus, o absurdo do silêncio de Deus diante das injustiças, das atrocidades. Você encontra isso em várias passagens da Sagrada Escritura. Mas
eis a função da oração. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Eis a função da oração: cultivar a fé, sustentar a fé, não deixar que a fé acabe diante dos problemas, das dificuldades, da indiferença, da justiça. O tema é um tema escatológico. No fim dos tempos haverá a apostasia, a negação da fé, no fim dos tempos. O abatimento na fé. Jesus pode dizer para essa viúva e para todas as viúvas e para todos nós hoje: eu que venci a cruz, que venci a morte, que venci o inferno, que venci o pecado, não vejo vocês vencerem o desânimo de vocês. Nós perguntamos: cadê o Senhor? Deus pergunta: cadê a fé de vocês? Cadê a perseverança de vocês? Algumas passagens maravilhosas podem ajudar você a rezar melhor e falar com Deus. No livro dos Salmos, Salmo 44, no versículo 24 diz: acorda, Senhor, porque dormes. Sai do teu sono. Não rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e esqueces nossa desgraça e nossa opressão? Nossa garganta se arrasta no pó, nosso ventre está colado no solo. Bonito, né? Essa coragem de falar com Deus rasgadamente. No Salmo 10, no versículo 12, ergue-te, Senhor Deus, levanta a mão, não esqueças os infelizes, porque o ímpio zombou de Deus, dizendo a si mesmo: não irás me procurar? No livro do profeta Isaías, capítulo 51, não foste tu que cortaste em pedaços o tempestuoso, que traspassaste o dragão? Não foste tu que devastaste o mar? Por que passas indiferente aos machucados e feridos? Desperta, desperta, veste-te de poder, braço do Senhor, desperta, como nos dias do passado, das gerações de outrora. Profeta Isaías, capítulo 51 também. E assim teríamos muita coisa para rezar. A oração cristã que enfrenta o silêncio de Deus. Mais grave do que o silêncio de Deus é a falta de perseverança do homem e da mulher. Nós perguntamos: cadê o Senhor? E Deus pergunta: cadê a fé e a perseverança de vocês? Assim seja, no Senhor, perseverança sempre.